Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar vendo isso, mas espero que veja. Sim. Estamos aqui em mais um podcast Café Com, e hoje o nosso Café Com duas convidadas especialíssimas. Isso, Arialho Inter E Graziele. Estamos aqui hoje para falar do que café com que é, Grazi? Café com nada. O nada. que a gente pode oferecer a vocês? Nada. Como é que nós estamos? Nada, nada. Continue a nadar. Somos 2 Doris no meio do caminho. É verdade. Continue a nadar, continue a nadar. E esse café com nada veio para ser antes da virada do ano. Sim. E esse ano de 2024 disse muito, foi um pouco agitado e pesado pra gente, né, Grazi? Com certeza. Foi um ano no qual a gente teve nada. Quer dizer, a gente teve tudo. E de laudo a gente não teve nada. Então, assim, a gente viveu o ano de 2024 na esperança de dias melhores. Sim. E esse podcast nos juntou através dessa esperança. Sim. E a gente vai contar agora pra vocês quem são Arialho Inter e Graziele Guimarães. Isso aí. Entendeu? E o que a gente fala tanto assim, vocês não devem entender um bocado, né? Quando a gente fala assim, as nossas partilhas, as nossas doenças, isso, aquilo. O pessoal deve vegetar, falar assim, o que essas duas figuras têm? Sim. Se olhar por fora, falar assim, ali, perfeitinha. Não vê nada, é verdade. Só que não vê quanto que quebrado a gente já esteve. Sim. E Quem vê cara, não vê coração. O coração cardiologista vê. Perdoe-me, gente, mas o meu caso aqui, eu já tive um coração exposto. Literalmente. E nisso a gente tá aqui para partilhar essa semana com vocês no nosso Café com Nada. Esse nada veio cheio de... sem armaduras, Sim. sem julgamentos, sem contradições, apenas com o que a gente tem a oferecer, a nossa verdade. Sim. A nossa história, o nosso testemunho, a nossa partilha. E estamos aqui com essa mesa recheada. Meu Deus. Obrigado, Senhor. Padaria Master Pão, nós te amamos. Sim. Ponto final do Jacina, perto da creche. Gente, vai lá e visita a Elisa e o Fábio. Por favor, olha só que maravilha. Uma rabanada aqui fresquinha, Natal já passou, mas Ano Novo com rabanada também é sensacional. Também é. Entendeu? Qualquer dia com rabanada é bom pra mim. Porque eu gosto de canjicão fora da Semana Santa. Sim, com certeza. Eu como qualquer coisa em qualquer período qualquer do ano. Época do ano. Até porque eu como qualquer coisa a qualquer momento, né? Porque eu estou com esse biotipo maravilhoso. E a gente gostaria de agradecer a todo mundo que está curtindo, comentando, compartilhando, incentivando a gente. Gostaríamos de agradecer, acho que esse ano todo, a figura do Hugo e da Paty. Muito obrigado, porque se saiu do projeto... Estúdio Realize. Porque se saiu do papel, foi porque vocês acolheram essas duas malucas, né? Sim. E obrigado pela paciência, pela disponibilidade, pelo cuidado. E aqui é o lugar que a gente pode falar tudo sem julgamento. Sim, é verdade. A gente pode contar um pouco da nossa essência, né? Com a nossa essência ao mesmo tempo, exatamente, né? Falar daquilo que a gente viveu e possivelmente ainda viverá. Assim esperamos, Senhor. Mas do nosso jeito. E assim, mostrando para as pessoas que têm acompanhado que ninguém está sozinho. Sim. Não é só merchan político, é porque assim, é muito bonito na política, o pessoal, ninguém solta. Não, é na vida. É na vida você ter empatia pelo outro e falar assim, cara, eu tô contigo, custe o que custar. Eu tô na trincheira com você, não importa a tua guerra, eu tô lutando do teu lado. Sim. E isso é muito mais importante, às vezes, do que a guerra que você tá tendo. É saber que você não está sozinho. Sabe? Bom, vamos lá. Vamos começar, né? Senão a gente não vai começar e vamos começar. Vamos começar do nosso cafezinho, né? Começar com um cafezinho, aquele cafezinho maravilhoso.
E café inspira o quê? Inspira também a superdose, né? Exatamente. E hoje ela já vai no início, né? Pra abrir com chave de ouro. Superdose hoje vai ser tiro, porrada e bomba. Tiro, pi e bomba. Cadê aquele negocinho da bomba? Pum, pum. Porque assim, a gente vai pegar o superdosão, que é a palavra de Deus. Oh, glória. E vai trazer a primeira superdose. Porque eu e a Grazi, a gente tem um lema que, independente dos nossos surtos, a gente vai partilhar a vida com alegria. Porque a gente tá cansado de chorar. A ruga que vai dar chorando vai ser a ruga que vai dar... Sorrindo. Exatamente. Então vamos pelo menos ir pra estética. Pé de galinha da felicidade. Não é pé de coelho da sorte. Ó, já vi que literalmente comer café com nada tá sem açúcar, tá? Senão você vai tomar e vai se assustar. Deixa eu molhar aqui. Depois da dica do Biel, eu tive que fazer sem açúcar, gente. Não, e vamos lá. A superdose de hoje está em Neemias 10, que diz: Ide para as vossas casas, fazei um bom jantar, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada têm pronto, porque este é um dia de festa consagrado. Hoje é um dia de festa consagrado ao Senhor. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. E o mundo tem tentado roubar isso da gente. Sim. A nossa alegria. Aí se a gente pegar aqui, ó... Nope. Ih, perdi. Você vai pra Jó ou vai pra Filipenses? Eu vou pra Filipenses, depois eu vou pra Jó. E em Filipenses, a palavra diz, Filipenses 4:4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força e alegrai-vos sempre no Senhor. E também tem umas passagens que, se a gente pegar a Bíblia toda, diz: o Senhor te formou desde o ventre de tua mãe. Ele te escolheu e te consagrou. Então, ninguém aqui é erro. Sim, com certeza. Ninguém aqui tá vindo só fazer... Só marcar ponto. Não, ninguém aqui tá só pra existir, tá pra viver. É verdade. E ao mesmo tempo, se você parar pra pensar, a palavra diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre. Sempre é sempre. Não tem esse negócio de que alegria só nos momentos bons, né? A gente tem que saber também viver essa alegria do Senhor, que é a nossa força, nos momentos também que o fardo é pesado. Aí, quando você fala de fardo pesado, eu vou pra quem? Pra ele? O cara do fardo, meu Deus. O cara que teve que... Cara que ensinou a gente a louvar na adversidade. Sim, com certeza. E quem era essa pessoa? Jozinho. Jozinho diz assim: Jesus, meu Deus, se eu tô pegando, me perdoa. Mas Jó diz: no saí do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Grazi, com isso nós vamos começar. Apresenta a Graziele, a real Graziele pra gente. Então, a real Graziele, né? Eu partilhava até com os meninos da Bodas de Caná, né? Um pouco sobre a real Graziele, porque, assim, a Arielle me conhece há muitos anos, né? Eu sempre fui uma pessoa alegre, extrovertida, brincalhona, sempre tive essa coisa, né? De ser anedoteira, enfim, né? De rir das coisas que, às vezes, a gente nem deve rir, mas a gente tenta caminhar com leveza. E, ao mesmo tempo, assim, eu fui uma Graziele que caminhou muito tempo na igreja com Deus, principalmente no meu período, assim, de juventude. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito disponível a servir, né? Eu tive ali na minha infância, na minha casa, a minha família. A gente foi mesmo, assim, caminhar na fé depois, né? Depois mesmo da minha adolescência. Eu lembro de uma vez que minha mãe tentou me levar à missa. Eu não gostava de ir quando eu era criança. Minha mãe me levou à força. Eu lembro do farol do carro parado na minha perna, porque eu quase fui atropelada no final da missa. E minha mãe falou assim: nunca mais eu trago você. E realmente, eu nunca mais fui pelo braço da minha mãe. Eu fui pelas minhas próprias pernas. E nesse sentido de ir pelas minhas próprias pernas, chegou um determinado momento, a minha mãe e minha irmã participavam da missa, iam e tal, mas elas não tinham aquela coisa de servir. E depois foi todo mundo
pelos meus braços. Fui eu que arrastei todo mundo para servir depois. Então, assim, eu era aquela pessoa, até brinquei com os meninos lá ontem, amada, idolatrada, salve, salve. Todo mundo conhecia a Grazi brincava, a Grazi estava nas festas com todo mundo. Festas que eu digo assim, aniversário de um, chamava a Grazi. A casa da Grazi era ponte da gente, ponte. Tá? Então, assim, eu tinha uma vida feliz, uma vida... eu tive uma juventude muito boa de servir pra caramba, de atravessar a cidade de ônibus para ir servir lá em outra paróquia, em outro bairro, em outro movimento que não era onde eu iniciei minha caminhada. E assim Jesus foi me conduzindo, né? Só que aí, ontem, aliás, não vou falar ontem porque não foi ontem, para vocês que estão assistindo. Eu mostrava para os meninos da casa uma foto minha 3 dias antes de eu casar com o Tom. A foto daquela Graziele. Aí eu falei assim, hoje eu olho no espelho, eu não reconheço mais essa Graziele. Aquela Graziele ali, ela nasceu de novo. Aquela Graziele ali era ruim, estava ruim? Não, não estava. Eu seguia a Deus, eu servia a Deus, eu tinha os princípios, eu ajudava as pessoas, mas aquela Graziele ainda não tinha noção do que era carregar uma cruz. E aí eu não estou dizendo que me casar e ter minha família e ter os meus filhos é carregar uma cruz. Mas aparecem os desafios da vida. E em meio a esses desafios da vida, né, partilhava sobre a figura de Nicodemos, em meio a esses desafios da vida, Nicodemos, quando encontrou Jesus, Nicodemos era príncipe dos fariseus. Jesus era o rei, o grande rei. Ele não soube deixar a sua realeza pessoal, o seu comodismo. Não que ele estivesse servindo errado, ele conhecia, ele era, de certa forma, justo. Ele não estava fazendo errado. Ele não quis perder títulos. Sim, sim. E às vezes a gente precisa perder para ganhar. Entender isso é entender o que Jó falou, né? Eu vim nu para ti eu voltarei. Tu me deste, tu me tiraste. Espero voltar com a roupinha, não? Porque, pelo amor... Imagina só que vergonha, humilhação. O ser humano inventou a roupinha pra botar a gente lá, né? Mas era pra fazer igual o Jó. Mas, enfim, né? Aí essa Graziele aprendeu a enfrentar as batalhas da vida, aprendeu a ser freada por Deus. Porque às vezes a gente, quando aparece uma doença, uma adversidade, uma coisa que é fora da nossa cartilha, e eu tenho cartilha porque eu tenho, infelizmente, padrão perfeccionista. Tudo é tic, 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 tic. Então, assim, querer fazer e fazer bem, fazer direitinho tudo, mas Deus vem e bagunça aquela água que tá ali, né? Água parada da dengue, né? E aí Deus bagunçou. Não, e assim, eu falava esses dias numa partilha na sua casa, sim, né, até com um amigo nosso, que o nosso testemunho, ele é atualizado a todo instante. Sim, sim. E para você ter autoridade, você tem que viver na carne. Porque muita gente fala assim, não larga a droga porque não quer, mas nunca foi usuário. Sim. Sim. Você já parou para pensar desse? Eu penso muito nisso, né? Uhum. Deus, ele me coloca muito em lugares e em situações para sentir na pele o que o outro sentiria. Sim, com certeza. E me humanizar perante uma sociedade. Essa é a parte que falta. Humanizar. Às vezes a gente julga o outro, a gente vê o outro, a gente olha o mundo do outro com a nossa lente. E olhar com a nossa lente nem sempre é ver a realidade. A pessoa que vê a minha família da porta para fora da minha casa, que vê a minha família nas redes sociais. Grazi é perfeita, tudo está maravilhoso, amém. E não é nada disso. Aí você pega e fala assim, a gente pode rotular que... rotular não, né? Pode não rotular, né? Não existe família modelo de margarina. Não vamos falar a marca, mas lembra daquele comercial antigo, então? Que juntava... ali... E não tô falando mal da família não, tá, gente? Volto a repetir, junto com a Grazi é a mesma coisa. É porque as pessoas, elas analisam a vida como ela tem uma família, uma casa, um marido, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Sim. Só que às vezes não tá, né?
Sim. E é interessante também a gente ver da seguinte forma, né? Eu agora fiz igual o Biel, me perdi no que eu ia falar. Vê da seguinte forma, e não vê nada, e segue o bonde. Grazi, vamos lá. Vou ter que falar também? Vai ter que falar. Principalmente você. Eita, eu não. Vamos lá. Eu sou a Ariale da Silva Winter Cardoso. Tenho 37 anos, sou casado com o Diego. Tenho 2 filhos, Bernardo e Maria Luísa. Quem me olha acha que eu não tenho problema nenhum. Graças a Deus. Quem me conhece e me dá 5 minutinhos de prosa com intimidade, porque eu não me abro para qualquer um, gente, isso vocês vão entender ao longo desse podcast. Eu só abro o meu sagrado para quem eu confio. Sim. O meu sagrado é a minha história, é o meu coração, são as minhas lutas, são as minhas verdades, são as minhas dores, as coisas que eu ainda preciso curar, as coisas que eu preciso transformar e as coisas que eu preciso quebrantar dentro de mim, porque todo dia a gente se quebranta, né? Sim, com certeza. Todo dia a gente se quebranta. E com isso, para quem tem essa disponibilidade de me conhecer, sabe que eu sou muito boba, muito brincalhona. Sempre foi. Sempre fui, isso é verdade. E, na verdade, esse ser boba foi uma grande armadura que eu criei para poder suportar os problemas da vida. E hoje eu sei disso, só que graças ao bom Deus, o sorriso no rosto ele não me tirou. Eu quase perdi. Quase perdeu seu divertidamente, como a gente fala. Os meus divertidamente ficaram cinza. Tudo entraram naquele estado de lascou. Bom, alguns não sabem, mas agora eu vou abrir um pouquinho do meu baú, do meu sagrado, e vou partilhar com vocês. Grazi sabe, eu fui criada pela minha avó, né? Meus pais me deram no dia que eu nasci para minha avó, e com isso eu fui criada para ser a menininha da vovó, a menina perfeita da vovó. Sim. A gente fala que a casa da Grazi era o point das festas. A vovó deixava aí porque era do lado, literalmente, no morro do lado da minha casa. Sim. E se desse, e era assim, 10 horas. 10 horas tem que estar no portão da minha casa. Deu 10h05, a vovó estava de pijama, com a havaiana na mão, esperando a gente no morro. Não é? Sim. Lembro da cena. E a gente, assim, querendo experimentar coisas diferentes. Experimentar, gente, a alegria da juventude, a alegria de estar num grupo e fazer parte de algo. Acho que o interessante da juventude é poder fazer parte de algo. Sim. Então, quando a gente se junta num grupo jovem, se junta numa comunidade, se junta num movimento, a gente quer fazer pertença. Uhum. Não que a gente não se sinta pertença em casa, tá, gente? Mas, assim, os que mais nos amam podem ser também os que mais nos ferem. E a nossa casa, às vezes, é lugar de feridas, lugares que nós temos algumas feridas para serem curadas, né? E assim, vovó que cuidou de mim, vovó que me criou e a vovó, ela me deu o que ninguém pode me roubar, que foi conhecer Jesus. Ela me levava para a missa da São Roque para eu passar sacolinha no ofertório e no final ganhar uma balinha, né? E graças a Deus ela fez isso, porque senão hoje eu não estaria aqui, né? Casei com 21 anos, casei nova. E Eu tava lá. plena, absoluta, estávamos lá. E com isso, o que que houve, gente? Quando eu tive Bernardo, né, 3 anos depois, eu tive um primeiro problema de saúde, que eu tive uma descalcificação grave, né? E eu perdi alguns dentes da boca, né? E fiquei com a coluna como uma coluna meio de vidro, né? E uma orientação de um dos médicos foi: não prossiga com essa gestação, porque você vai ficar paraplégica e você não vai poder cuidar dessa criança. Isso foi bem no início da gestação. E quem vê o Bernardo hoje sabe... Caraca.
que valeu a pena lutar, né? Sim, com certeza. Bernardo é maravilhoso. Traumatizei, tá? Falar que não, mentira. Aí você fala assim, você não traumatizei. Bloqueei, falei que não ia ter mais filho. Diego querendo, Bernardo ia pro Santíssimo todos os dias. Pedia ao Papai do Céu, cura a mamãe pra mamãe poder permitir que a gente tenha mais. Dá outro filho pra mamãe, cura o coração da mamãe, cura o coração da mamãe. E eu fiz um encontro. E nesse encontro, num determinado momento, eu puxei e saiu um sapatinho rosa. Ai, meu Deus. Eu falei, Jesus, Louvado seja Deus pelos irmãos que intercedem, louvado. que pedem outros irmãos. Helena pedia também e ganhou Ana, viu? Sério? Sério. Essas crianças que rezam, eu acho demais. Eu acho demais. E quando eu estava nesse encontro, eu passei por um processo de cura, né? Lá no encontro, até mesmo por um processo de perdão, né? Que é com outra pessoa, e a gente fez um momento de nos perdoarmos, né? Por certos detalhes. E um ano depois, engravidei de Maria. Caramba. Engravidei de Maria, fiquei doente. Uma gestação completamente conturbada. Perturbada não, porque perturbada eu já sou. Fala que uma gestação perturbada, não. Perturbada é a mãe, a gestação estava tranquila. Na gestação, muitos problemas, né? Tive asma, bronquite, alergia crônica, problemas cardíacos, dentre outras coisas. E estava vivendo a gestação a uma pilha. Acho que a gestação da Maria, eu fui um vulcão em erupção. Se jogasse uma bala Mentos, poderia dar problema. E tive Maria. Na sala do parto, o médico virou e falou assim, a gente está perdendo ela. E antes de entrar para a cirurgia, o Diego não gosta, né, que eu fale disso. Mas tanto para o Bernardo quanto para a Maria, eu sempre falava para o médico, se tiver que optar por alguém, eu opto por eles. Não precisa pensar em me salvar, não. Pode salvar eles. Porque eu sabia que as 2 gestações eram de risco, né? Uhum. E na da Maria, tiraram Maria, me mostraram Maria, fiz pose para foto e comecei a passar mal. Eu, médico, a gente tá perdendo ela. A gente tá perdendo ela. Aí ali na mesa, eu comecei a pressão subir, comecei a entrar num processo de eclâmpsia. Não conseguiam me costurar de jeito nenhum. E eu fiz o meu ato de contrição. Eu falei para Deus, Deus, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero... Mas se não for, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu te peço sabedoria, discernimento para quem estiver aqui ficando e que meus filhos sejam pessoas boas e te amem. Caraca, meu Deus. Quando eu falei assim, mas se o Diego for fazer alguma cagada, me deixa aqui. Brincadeira, tá, gente? É brincadeira. Entregou e tomou de volta, não pode. Brincadeira, gente. Não, mas eu falei pra Deus, Deus, mas se não for a minha hora, pede pra alguém me enxergar. Uma enfermeira que saiu com Maria, voltou e falou, ela tá passando mal, a pressão dela tá batendo 21. E eu toda rasgada lá na mesa de cirurgia, e o médico gritando. A pessoa que era responsável pela anestesia mexendo no celular. E eu ali. Enfim. Graças ao bom Deus, estamos aqui, né? E Maria está ótima, Bernardo estão ótimos. Nós estamos todos bem. Há um ano e meio atrás, eu descobri que eu tinha uma artéria do ventrículo esquerdo completamente obstruída e fiz uma ponte de mamária. Lembrando que não era obstruída... Não é porque eu sou gordinha, não, tá? Né, gente? Que às vezes fala obstruída, a pessoa pensa que era, né, entupida. Não é entupida. A questão é assim, eu vou explicar a vocês. Eu tenho um problema na coluna, além dos outros problemas de saúde, eu tenho algumas hérnias de disco. E o médico, você precisa emagrecer. Você precisa... Todo mundo fala, você precisa emagrecer. Precisa emagrecer. Eu falei assim, então,
Vou fechar um pacote de 1 ano na natação. Phelps. Vou virar Michael Phelps. Pensei assim, 1 ano nadando, vou ficar gostosona, saradona, tronco bonitão, braço atlético. Pensei assim, cara, eu vou ficar um luxo. Me lasquei. Paguei 1 ano de natação, gente. Um ano. 12 meses, Grazi. 12 meses. Quando eu olho essa história, eu falo assim, gente, é a pessoa que pisa numa merda e cai de cara na outra, realmente sou eu. Entendeu? Coisas que aconteceriam com qualquer um. Tipo assim, não acontece com ninguém. Acontece com você, vai acontecer. Vai acontecer sim. Então eu comprei o plano de natação, né? Isso já fazendo o acompanhamento com o cardiologista, porque por ser hipertenso e tudo mais, eu falei, não, eu acho muito bom você fazer exercício. Comecei para natação e comecei a ficar mais cansada, a sentir mais dores e tudo mais. E comecei a perceber que eu estava ficando diferente. Depois de um mês e meio de natação, eu comecei a perceber que eu estava saindo da natação com o rosto formigando e o braço formigando. Né? Isso, eu achava, tô pinçando o nervo, ou ficava muito cansada. Sim. É pulmão. Eu sempre pensava que era alguma coisa de outros problemas. Um belo dia eu fui no ortopedista, ele falou assim, você não tá pinçado não. Vai no cardiologista que isso pode ser coração. Fui pro cardiologista. Aí o meu cardiologista, na época, olhou pra minha cara e falou assim, seu eletro tá ótimo, tá dando nada não. Eu falei, doutor, eu me conheço, doutor. Eu tô com a cara aqui, parece que eu tomei 3 tapas na cara que tá tudo formigando, consigo nem mexer direito. Ele falou assim, então, pra fazer a prova dos 9, vamos fazer um teste ergonométrico. No teste ergonométrico, eu, capotei. Ele realmente você tem alguma coisa. Realmente você tem alguma coisa. Caramba. Aí eu Precisou capotar. Precisei. Eu capotei. Aí, não, mas isso mostra como é importante a gente se conhecer. Sim, sim. E agora eu vou fazer uma pausa para poder adentrar também na sua história. É conhecer a sua intuição, o seu divertidamente que fala assim, Grazi. Sim. Você conhece. Você se conhece. A irmã Beatriz, né, que veio aqui no 2º episódio, que é minha terapeuta, graças a Deus, ela fala isso, né? Confia na tua intuição. Na verdade, ela fala, né? O eu sabe o que habita em você, que é o Espírito Santo. Então, você confia. E muitas vezes, assim, na minha história e na tua também, com essa questão toda de saúde, a gente fica no escuro. Literalmente no escuro. É muito ruim quando você vai a uma consulta médica. Não é que a gente quer ter algum problema. Não, a gente quer descobrir o que causa. A gente quer estar afastado pelo INSS, sim. Não. Vai nessa. Não. Vai nessa. Acredita nisso. Não. E assim, a gente passa a entender que ficar no escuro é muito ruim. Porque quando você descobre, você tem isso aqui, você trata isso daqui. Agora, quando você tem vários sintomas de várias coisas que vão se misturando, aquilo vira uma salada, aquilo não deixa você viver, mas viver sobrevivendo. Rouba a tua liberdade. Viver condicionado é pior, né? É viver condicionado. É como se você estivesse numa prisão. Sim, sim. É uma liberdade mentirosa. Porque você pode tudo, mas não pode nada. Você não tem nada, mas você tem tudo. Sim. E ao mesmo tempo, assim, quando a gente passa a entregar com a confiança cega de Jó as coisas a Deus, a gente tem que entregar mesmo. Eu lembro que quando eu estava grávida de Helena, a gente descobriu a gestação, a gente descobriu até muito cedo. Então, eu fazendo o método Billings, eu me conhecia e descobri muito rápido. E aí, quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom, a Helena ainda não tinha, ela não estava ainda implantadinha no útero, né? Ela estava a caminho. E aí o médico falou, olha, tenta fazer repouso para você não perder, porque pode ser que ela fique ali na trompa, né? Acho que eles chamam de gravidez tubária, não é isso?
e que aí você acaba tendo que, às vezes você perde até uma parte. E aí a gente foi para um momento de oração numa casa lá no Campo do Coelho, então falava assim comigo, Grazi, eu pedi a Deus para ele só, pim, era só um empurrãozinho que precisava para Helena ir, né, que ele não deixasse ela ali, né, que ela fosse realmente, encontrasse o caminho e prosseguisse, né, a gestação. E assim foi, né, com Helena. Assim foi com Helena. E depois a Helena ficou pedindo Ana, né? Ficou pedindo uma irmã, uma irmã, uma irmã. Já tinha o Nicolas, foi pedindo uma irmã, uma irmã, uma irmã. E aí, quando Deus deu a Ana, na gestação da Ana, eu tive tudo em contrariedade, né? Tudo em contrariedade. Mas sempre confiando cegamente em Deus, né? Porque, assim, a gravidez da Ana eu descobri exatamente com isso que você falou, me conhecendo. A gravidez de Helena também foi da mesma forma. A da Ana, eu já estava grávida há 1 mês e meio, da Ana quase 2 meses, e eu não sabia. Eu tinha sangramento constante, e por fazer o método Billings, eu entendi que aquele sangramento constante não era menstruação. Às vezes a gente acha que todo o nosso sangramento é menstruação e não é. E eu sabia que estava errado. Só que eu fui trabalhar em um evento que foi muito grande, em Japuíba. E eu trabalhei, eu subi, eu desci, eu pulei, eu louvei, teve um show muito bom. E quando estava acabando a missa do evento, eu comecei a notar que eu estava tendo mais sangramento. Aí eu falei, cara, isso não tá normal, não tá legal. Aí tá, passou a semana após evento, eu tinha, né, toda a parte do meu trabalho, de publicar foto, de editar, de fazer... Essa tosse não me larga. Respira. Né? A ansiedade vai falando rápido, né? De fazer matéria e tudo mais. Quando acabou aquilo tudo, chegou na sexta-feira, eu tava no trabalho, no horário de almoço, eu falei assim, vou comprar um teste de gravidez. Eu descobri que eu tava grávida da Ana dentro do banheiro do meu trabalho. Que lindo! Dentro do banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu olhei para as pessoas assim do lado de fora, com esses olhos, né? Que são imperceptíveis, ainda mais assustada. Aí eu olhei para elas assim, e uma já era mãe e já sabia. Tipo assim, mulher entra no banheiro, saiu com um olhão muito grande, tá grávida. Eu olhei assim e eu logo me preocupei. Eu falei assim, cara, eu tô sangrando muito e tal, não sei o quê. Aí eu pedi, eu posso ir embora, eu posso ir ali fazer um exame de sangue rapidinho, eu preciso fazer hoje, agora. Era uma sexta e eu tinha que ir naquele horário pra saber ainda naquele dia se eu tava grávida ou não. E aí, quando eu contei pra minha família, mais tarde, que eu recebi o resultado positivo, que eu contei pra minha família, eu contei, mas aí já veio a preocupação. Então, falou assim, cara, você tá sangrando há muito tempo, a gente vai ter que ver, e não sei o quê, não sei o que lá. E eu tinha estado, naquele ano, em um estágio de anemia profunda. Então, a anemia profunda e gestação não combina. Nadinha. E aí fiz, estava grávida e comecei a usar, fui na maternidade até, comecei a usar a progesterona, né, para poder ajudar e tudo mais, e tenta fazer algum repouso, alguma coisa e tal, mas eu sempre fui de ativa e tal. Enfim, fiz todo o repouso e tudo mais, passou aquele primeiro susto. Mais adiante um pouquinho, eu descobri que eu era a única pessoa que tinha cálculo renal na família. Nenhum histórico. Matemáticos renais. Cálculo renal. Pois é. Descobri que eu tinha um cálculo renal e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí o doutor me explicou que, né, a gente ia cuidando, mas que, acompanhando, mas que a gente só ia realmente ver depois que a Ana nascesse. E no meio disso tudo, o cálculo desceu, tapou o canal, como eu já contei pra vocês no primeiro episódio, né? Eu cheguei no hospital já com infecção no sangue e tudo mais, né? Então, assim, com risco de me perder a Ana, porque tava uma situação delicada. Mas graças a Deus, assim, confiei na intuição até para ir naquele dia no hospital. E confiei em Deus, porque eu pedi a Ele, Senhor, só mande uma médica ou um médico que me olhe, veja que eu tô grávida e que ter 40 graus de febre não é normal. E quando você fala isso, né, é de confiar na intuição. Meu cardiologista depois, então, me passou por quê? Por uma... Ai, Jesus. Cateterismo. Um cateterismo. Ele falou assim, se tiver entupido aí, vai ser entupido, o cara faz uma angioplastia na hora e já resolve seu problema, 2 dias depois você já tá nova.
Fui fazer o cateterismo, gente. Sorridente, né? Essa parte é ótima, né? A gente vai... Gente, vamos lá. Na época eu tinha 36 anos. Vamos agora para conhecimentos básicos humanos, tá? A época se trata de ano passado. A época se trata de ano passado, exatamente ano passado. Grazi, quais são o período no qual, se você pegar e tiver um infarto, as pessoas vêm a óbito? Dos 34 aos 40, 50? 45, 50. 50, não é? Então, vamos lá, eu estava dentro da faixa do período de pessoas que não poderiam ter problemas cardíacos, porque senão eu morreria. Sim. Certo, isso, gente, isso é básico, a gente só está pegando aqui informações básicas. Foi fazer o cateterismo, né? Quando chegou, eu fiz o cateterismo, o cara falou assim, ih, tô conseguindo passar mais não, vou tentar abrir. E empurra para um lado, empurra para o outro, empurra para o outro. Até que ele foi ver a imagem, a minha veia, ela tinha se sugado e criado uma obstrução nela. Então, não adiantaria de momento nenhum fazer uma angioplastia. Sim. Né? Aí eu saí, ele falou assim, olha, eu vou fazer a documentação toda e vou passar para o seu cardiologista, mas você consegue sobreviver com o que você tem. Tomando remédios, não fazendo esforço, você consegue viver tranquilamente. Aí eu falei assim, viver ou sobreviver? Ou existir? Porque eu quero viver. Eu sou de subir pedra, de ir pra praia, de andar de bicicleta, de... Pegar jabuticaba no pé, cair, dar susto nos outros. Pegar jabuticaba no pé, cair, dar susto nos outros. Eu sou de pegar enxada e capinar terreno. Eu sou uma pessoa que eu gosto de todas as experiências possíveis e impossíveis. Ele virou e falou assim, não, isso você não vai fazer mais. Você vai estar ali, mas você não pode fazer mais nada. Beleza, eu falei, doutor, essa não sou eu. Eu sou uma pessoa que eu gosto de viver. Eu quero criar memórias com os meus filhos. Fui pro meu cardiologista, mas nisso ele fez a papelada e até mandou mensagem direto pro cardiologista, achando que não teria necessidade de eu fazer uma ponte de mamário, e sim apenas continuar com os remedinhos. Eu, conversando com o Diego, eu falei assim, não, a gente vai encarar a cirurgia, porque eu não vou ser mais uma ameba na sociedade. E ameba, gente, eu não tô desqualificando ninguém, não, tá? Uhum. É uma questão de eu não vou ser mais um vegetal numa sociedade. Não vou ser mais uma pessoa que não pode fazer nada. E eu falei que eu ia encarar a cirurgia. Quando eu fui no cardiologista, o meu cardiologista olhou para mim e falou assim, no seu caso só tem uma opção. Você tem que operar. Você não pode infartar, porque se você infartar, você pode vir a óbito ou prejudicar completamente o seu ventrículo esquerdo e você precisar de um transplante de coração. Que a gente sabe que é muito difícil, né? Sim. Então, ele falou assim, eu tenho que te operar, eu vou te encaminhar para o médico, para o cirurgião, e você tem que operar o mais rápido possível. Na minha primeira consulta com um cirurgião do coração, ele olhou para minha cara e falou assim, você tem que operar em 1 mês. Você está afastada de repouso absoluto, porque você tem que operar em 1 mês e você não pode passar mal. Eu fiquei 1 mês. 1 mês. 1 mês literalmente de cama. Só que eu lembro. Externamente, quem me via não via nada. Não via. A Arielle tá sempre rindo, tá sempre brincando. Não tem fratura exposta, não tem nada. Tava umas aprontadinhas também nesse 1 mês aí, né? Nem vou contar. Ai. Aí, quando foi prestes a operar, mas uma semana antes de operar, não, um final de semana antes de operar, eu juntei todos os meus amigos. Eu tava lá. Eu fiz um almoço porque eu falei assim, bom, eu falei mesmo pra eles, eles sabem disso. Se eu morrer, eu tô com todo mundo aqui. E se eu não morrer, depois a gente se junta pra comemorar. Aí eu falei assim, mas você tá pensando em morrer? Foi o período que eu estava mais preparada pra morrer. Mais preparada. Se falasse assim, Arielle, você já pensou em morrer? Naquela época da cirurgia cardíaca era o momento que eu estava mais preparada. Missa em dia, confissão em dia, unção dos enfermos.
tudo certinho, gente. Olha, oração em dia. Tudo... Precisa esperar a gente chegar assim pra estar em dia. Era tudo bonitinho. E eu, assim, né, o pessoal falou assim, cara, tu tá muito calmo. Eu falei assim, mas gente, se eu morrer agora, eu tô num passo de estar com Jesus. Tava assim, sabe, aquela tranquilidade, e o pessoal, montei grupo no WhatsApp para poder avisar todo mundo. Mas antes disso, né, eu fui fazer os exames, todos os exames da cirurgia. Em todos os exames da cirurgia, eu só ouvi uma palavra. É impossível. É impossível você nunca ter infartado, é impossível você estar viva, é impossível você não ter sequela nenhuma. É impossível, Grazi. E o Deus que a gente crê é o Deus de quê? Do impossível. Teve uma médica que olhou pra minha cara e falou assim, eu posso pegar o seu caso e levar para estudo? Porque eu nunca vi isso. Ela passava a ultrassom no meu peito e viu o meu coração. Ela falava assim, o seu coração, ele se revascularizou. Ele fez uma mini revascularização para poder manter o seu ventrículo funcionando. Sabe por que os adultos infartam e morrem? Porque eles não têm isso e você tem. É impossível. Caramba. Eu tenho um coração de uma senhora. Eu ia falar exatamente isso. Coração de uma sessentona. É, uma jovem senhora, por isso que eu sou assim, gente. Minha coluna é de uma jovem senhora, o meu coração é de uma jovem senhora. Sua cabeça só que é de criança. Sempre foi. E quando ela falava isso, assim, todo dia eu agradecia a Deus. Sim. Todo dia. Quando eu juntei os amigos, foi para agradecer. Sim. Quando... E foi lindo aquele momento, nossa. E a gente, assim, brincou, riu, tava todo mundo junto. E, assim, a gente brinca até hoje, né? Se juntar todo mundo ali, a gente vai fazer Ela festa. Ela jogou bola na lama. Joguei. E se juntar todo mundo que tava naquela reunião, a gente faz festa agora no galpão da Unimed, do Raul Sertão, do Serrano. São Lucas. Do São Lucas. A gente precisa fazer, assim, um comboio, assim, hospitalar, tá? Porque dali a gente descobriu que todos nós tínhamos problemas. Sim. Sim. Todos nós ali fomos... Foi um encontro ali, assim, que a gente não tinha noção do que a gente estava fazendo e do de toda a tempestade que viria depois para todo mundo. Não foi pra só todo para mundo, não foi só para um. Foi para todo mundo. Tiveram tempestades graves, outros impossíveis, e assim, né, olhar hoje todo mundo aí, mesmo às vezes xoxo, manca e capenga. Não perdemos ninguém com a graça com a graça de Deus. E a gente sabe, assim, das possibilidades, né? Não, e a gente vê o quê? Que a gente valoriza mais a vida e a amizade. Sim, com certeza. Aí eu fui pra mesa de cirurgia. Aí agora, assim, voltando, fiz o grupo no WhatsApp, botei todo mundo. Ariane News, tô brincando. Não, mas foi mesmo, foi ASW Notícias. Ariane colocou o roupão da cirurgia. Não, e tipo assim, só que eu tava tendo que acalmar eles. Sim, exatamente. Sabe aquela parada da cirurgia que você vai e você acalma as pessoas? Tipo, eu tinha muito na cabeça que poderia dar muito errado. Muito errado. Só que assim, Deus me deu uma tranquilidade, uma serenidade naquele momento, que eu sabia que estava na mão dele o que fosse acontecer. Sim. E eu só falei para ele que seja feita a tua vontade. Quase que foi, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra, a tua vontade. E eu fui, só fui. Aí na noite da internação, meu esposo olhou para minha cara, muito chateado, e falou assim, você não me deu senha de nada, você não me deu nada, eu tô às cegas se te acontecer alguma coisa. Eu falei assim, eu tenho certeza que Deus vai me permitir voltar. Mas já que você tá com medo, peguei o WhatsApp e comecei a mandar pra ele. Senha disso, senha daquilo, senha do banco, e-mail, blá e blá. Ele entrou num estado de pânico tão grande que ele olhava pra minha cara e falava assim, para, parece que eu já tô te perdendo, para. Eu, mas você não queria? Não tô te dando segurança. Ele, não. Eu falei assim, amanhã eu tô aqui pra mexer em tudo. Aí, né, a gente tem uma amiga que o pai dela estava no centro cirúrgico. E ele informava as pessoas do lado de fora. Em um dado momento, ele saiu para informar Diego, o Walter, a Pamela e a Tati, que estavam lá, né, na recepção.
E ele falou assim, tá tranquilo, o coraçãozinho dela tá ali do lado de fora, do lado, já estão ajeitando ela. Oh, meu Deus. Meu Deus, essa parte da história eu não sabia. Ai, Jesus. E ele, tipo assim, tranquilizando, mas foi uma tranquilizada. E o pessoal assim, tá bom, né, papai? A Tati, que era a filha dele, tá bom, né, papai? Acho que isso... E quando o prazo eram 2 dias de UTI, 3 de quarto. Me expulsaram da UTI em 24 horas. Só aprontou? Foi mesmo. Acordei depois, né? A cirurgia foi de manhã, acordei de madrugada. O pessoal falava que eu queria cachaça, mas eu não queria, gente. Eu tava fazendo assim porque eu queria água. Só que eu não conseguia falar porque eu tava com um tubo na boca. Aí eu fazia assim, ó. Tipo, mentalmente eu tava falando, me dá água, por favor. E o pessoal, eu quero cachaça. Mas não era. Eu parei de beber. E o pessoal foi, tirou o tubo de respiração, essas coisas todas. Eu falei assim, olha, tô com sede, posso... Não, você ainda não pode beber água. Precisa passar tanto tempo da cirurgia para você... Então, eu tava muito mal. De manhã, recebi o café da manhã. Falei assim, mas eu quero ir no banheiro. Posso ir no banheiro? Não, aqui não tem banheiro, não. Você faz tudo e qualquer coisa na fralda. Ai, Jesus. Eu falei, não, eu tô muito bem. E assim, eu passei uma noite vendo um monte de gente muito mal. Um monte de aparelhinho pitando, um monte de gente passando mal e estados gravíssimos. E eu só rezava e intercedia pelas pessoas. Eu estava dentro do quarto, toda entubada, intercedendo pelas pessoas que estavam piores do que eu no quarto. Sim. E eu só falava para Deus, Deus, eu não posso me abater. Eu não posso achar que eu sou vítima dessa situação. Sim. E aí entra o papel da intercessão, né? Sim. Porque a gente entende também que às vezes no momento que a gente tá com dificuldade, a gente sempre intercede pelas pessoas, né? Às vezes esse período, né? Eu falei isso no podcast com Rômulo e Isabela. Nesse período todo que eu venho passando agora com a questão do estresse, da ansiedade, das tonteiras, dos movimentos das pernas, da falta de força nas pernas e nas mãos e tudo mais. Às vezes, assim, eu não conseguia ver rede social. Eu, às vezes, desligava meu celular, botava no modo avião, ficava uns 3 dias no modo avião. Ninguém falava comigo, só quem tinha o telefone da minha casa. E aí, eu voltei a fazer isso colocando mensagem motivacional no meu Instagram. E ali eu vi o quanto que as pessoas se identificavam, o quanto que as pessoas partilhavam. E você acabava, de certa forma, intercedendo pelo outro também. E você percebe que você pode estar ruim. Sim. Mas tem gente pior. Sim, com A UTI, certeza. pra mim, foi isso. Gente, eu via pessoas... O que eu mais ouvia... Pi, 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 pi. E, tipo, aí eu tava lúcida. Cara, a pior coisa é você estar lúcida. Graças a Deus, não me entenda mal. É muito bom estar lúcido. Mas é muito punk você tá muito bem num lugar que tem gente muito mal. Sim. Aí bate a consciência, né? Exatamente. E eu assim, o do lado vai morrer. Ih, Jesus, o da frente tá indo. Ih, meu Deus do céu. E eu assim, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. E já amanheceu o dia, nisso que amanheceu o dia, eu quero ir no banheiro. Não tem banheiro aqui. Você tem que ter. Mas tem que ter. Eu tô bem. Não, a gente vai botar uma fralda pra você fazer tudo na fralda. Vou fazer na fralda, não? Eu tô bem. Aqui, ó. Tô bem, tô bem. Você tá bem mesmo? Tô ótima. Eu quero fazer as minhas necessidades no banheiro. Não, mas eu estou bem. Olha só, vocês precisam de leite. Isso aqui tá tudo cheio. Assim mesmo, isso lá, você tem lotado de gente. Vocês precisam de leito. Eu tô acompanhando, eu tô aqui, tô ótima. O que vocês estão fazendo aqui, eu posso fazer no quarto. Tô muito bem. Aí passou um médico, veio me avaliar em 10 minutos. Exatamente, 10 minutos. Eu fui transferida para o meu quartinho. A pessoa que ia ficar 2 dias no UTI. Eu briguei, porque eu estava muito bem. Sim. Aí vem a questão de você lutar por você. Sim. Sempre. Sempre. E vem a força dos outros, que estão intercedendo por você, que estava ali.
né? Aí fui pro quarto, gente. Aí cheguei, estava de fralda no quarto, chamei a enfermeira e falei assim, eu quero ir no banheiro. Querida, eu quero ir no banheiro. Faz na fralda, eu não faço, não. Não, você não pode levantar. Você abriu o peito, você não pode. Eu falei assim, filha, eu abri o peito. Não foram as pernas. Então, por favor, me leva no banheiro. Nem que vocês pegam a cadeira de roda. Ah, não. Aí o fisioterapeuta pulmonar chegou e falou assim, temos que fazer exercício. Eu falei, vamos não? Pô, não, meu filho, eu tô com uma dor de barriga danada. Você me encosta aqui, vai dar BO. Tá louco? É ruim. Mas não. Ai, Eu não posso te largar enquanto você... Eu não posso sair do seu quarto enquanto você... Eu falei, mas eu quero ir no banheiro. Eu acho que vocês têm de que me respeitar. É um procedimento do hospital, mas o meu procedimento interno me pede pra ir pro banheiro. Uhum. Ele, então só vamos respirar. Eu falei assim, só respirar? Ele, é só respirar. Eu falei assim, tá bom. Eu falei assim, pode ir embora. Eu tinha feito as necessidades ali mesmo, mas eu comecei a expulsar todo mundo do quarto. Ai, meu Deus. Eu expulsei todo mundo do quarto. Expulsei, falei, pode ir embora. Eu quero ir pro banheiro terminar o que eu comecei. Eu quero ir pro banheiro... Aí, alguém chama a enfermeira pra levar ela no banheiro, então. Aí, Diego, vai lá, chama, pelo amor de Deus. Diego saiu o fisioterapeuta, saiu a outra coisa, botou umas 10 pessoas. O que você quer? Quero ir no banheiro, mas você tá de fralda. Mas eu não quero usar a fralda, eu quero ir no banheiro. Eu estou bem. Eu estou bem. Gente, me levaram no banheiro. Rapaz, mas fiz uma quizumba. Ficaram 10 na porta me olhando. Eu falei, vocês podem me dar licença? Ah, porque você não pode ficar sozinho. Meu marido pode ficar na porta. Ele, tudo bem. Mas vocês 10 que eu nem conheço, ficar participando dessa intimidade, não quero, não. Já tinham visto tudo, mas não é meu amigo, não é conhecido, dá licença. Fui no banheiro. Diego ficou aquele dia comigo, passei para todo mundo que estava super bem. No dia seguinte, Diego dormiu lá, no dia seguinte fez a troca. Diego foi embora para descansar e a Dinda veio, a tia Gracinha. Uhum. Na hora que a tia Gracinha chegou, o médico chegou junto. O médico chegou junto e falou assim, você que é a Arielle? Eu falei assim, sou eu. Conhecida aqui, hein? Eu falei, como assim, doutor? Ele, a menina que brigou pra ir no banheiro? Eu falei, sou eu mesmo. Todo mundo fala de você. Traduzindo, a cagona do GS. E ele falou assim, você tá respondendo muito bem. Não tenho por que eu te segurar aqui. Pode ir? 3 dias. Eu estava sendo liberada. Aquilo que parecia impossível. E a gente pega e pensa assim, cara, tá bem, tá bem, tá bem. Cara, eu fiquei um ano maravilhosa. Eu fiquei um ano, não, eu fiquei 6 meses muito bem. Sim. Só que aí vieram os problemas. E até hoje a gente não sabe o que é. A minha pressão voltou a subir. A gente já tentou doenças hematológicas. A gente está estudando agora doenças raras. E cada hora surge uma coisa diferente. Mas vou perder o sorriso do rosto? Não. Meu, divertidamente, eu brigo muito por ele. E quando a gente falava no começo que eu quase perdi o divertidamente, é porque muitos podem não saber, mas eu sou uma pessoa que tem tendências depressivas. Pelo histórico do passado. Sim. Pelo abandono, a rejeição, essas coisas todas. Então, eu tive depressão severa. Eu sei o que é usar a tarja preta, eu sei o que é não ver felicidade, é não sentir, é não ter. E até nesse momento de debilidade, a gente também teve as provações. Sim. As perseguições e tudo mais. Mas Deus sempre cuidou para que nenhum fio do meu cabelo fosse arrancado sem a permissão dele. Com certeza. E a gente, assim, a gente precisa ter essa consciência, né? De que quando Deus está cuidando da gente, às vezes a gente... quando eu falei no primeiro episódio que em muitos momentos eu não pedia a cura, não quer dizer que eu não acreditava que Deus pudesse me curar. Mas eu acho que eu sempre entendia que tudo era a vontade de Deus.
Tudo era vontade dele. Por meio da minha fé, ele pode me curar? Pode, claro que pode. Né? Jesus perguntava, o que quer que eu te faça? Queres ser curado? Sim, né? Então, Jesus sempre perguntava. Mas, assim, às vezes a gente passar pelas situações, pelas tribulações, também é, como eu disse, também abraçar a nossa cruz. E entender que a gente vai, como uma vez você me disse, entrando meio que na forma da cruz. Como eu dizia lá no começo, a Grazi, 3 dias antes de casar, que eu tenho aquela foto bonita lá em casa, era uma. Não tô dizendo só esteticamente, não. Interiormente, mentalmente, fisicamente, principalmente, eu era uma pessoa. Hoje eu sou outra. Só que é uma pessoa que nasceu de novo. Nasceu com as marcas da vida, mas nasceu, acho que mais forte. A gente... Quando eu digo que a gente não quer só existir, a gente quer viver, a gente para e analisa todas as vezes que a gente podia ter morrido. Sim, E a gente vê que Deus deu mais uma chance. sim, E a gente é grato por isso. sim. E as marcas, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4. Fora as que ainda estão por vir. E quando eu estava numa crise muito grande com Deus por não saber o que eu tinha, eu vi o meu pulso, os meus 2 pulsos, eles têm uma cicatriz. Meu peito, ele tem uma cicatriz de fora a fora, aqui, e uma embaixo para a sonda. Ele falou assim, tem suas marcas? Isso numa adoração. Você estava comigo. Uhum. Você sabe como eu fiquei. Sim, Tá vendo as suas marcas? Não são nada perante as minhas. É unir-se à cruz de Cristo e é unir-se até mesmo as dores. às dores. Porque às vezes a gente só quer participar da multiplicação do vinho, sabe? Ah, fez já, transformar água em vinho, tô lá com Jesus. Não. Mas é das chicotadas, dos açoites. E existe um santo que diz, né? Que se Jesus te ama muito, ele vai te permitir certas provações. Sim. Obrigado, então, pelo seu amor, né, Senhor? Obrigado. E uma coisa que me tocou muito nesses últimos tempos, né, que a gente tem tido a oportunidade de partilhar mais, né, foi o último dia de cerco de Jericó no monte, que o padre falava, no Monte São Miguel, em Teresópolis, o padre falava, às vezes as pessoas vêm aqui em busca de um milagre, né? Deus pode realizar um milagre? Pode, claro que pode. Mas e se ele não realizar um milagre? Ele não deixa de ser Deus. Com certeza. E é esse momento que a gente passa a ter a sabedoria de abraçar a nossa cruz. E quando a gente faz um podcast de café com nada, é porque a nós ou nada, a Sim. Deus tudo. Sim, com certeza. Com certeza. A Deus tudo. E com isso, a gente segue caminhando, né, Grazi? Com certeza. O importante é não parar, né? Eu falava com a Ariali no carro vindo pra cá, que eu fui olhar lá na capela do sítio, lá tem a estampa do Cordeiro de Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, mas como a figura do Cordeiro. Ele com as pernas bem grandes e finas, ou seja, pernas de quem caminha muito, aquele olhar pequenininho, único, que te... Fita. que entra, que é aquela lupa que vai na tua alma, e ao mesmo tempo a orelhinha caída. E ele que é o rei. Tava ali manso e humilde, com a orelhinha dele caída. Como o seu cachorrinho, você chega em casa, ele tá feliz, ele tá com a orelhinha em pé. Você briga com ele, ele abaixa a orelha. Ele fez uma coisa errada, ele abaixa a orelha. Ou às vezes ele quer um aconchego, ele abaixa a orelha. E ele tá assim, né? E a gente precisa se colocar também dessa forma, né? É o nosso nada. É o nosso nada pra gente receber o tudo de Deus. E é isso. E assim, gente, a gente veio partilhar da nossa história porque às vezes é preciso falar também, não só, a gente não vai falar só de vitória, não, mas assim, a nossa vida já é uma vitória. Sim, com certeza. As nossas provações e as nossas vitórias em cima das provações, a nossa família, a nossa casa, as nossas brigas interiores, exteriores. Eu acho que
Esse ano pra gente foi um ano de MMA, UFC, Sim, com boxe, certeza. capoeira, muay thai, juntou tudo e mais um bocado. E a gente apanhou, Sim, mas a gente bateu também. sim. Eu falava com o Tom que... Eu falei com ele, cara, o que que eu fiz em 2024? O que eu fiz em 2024? Boa parte foi na cama. Foi deitada na cama, foi parada, foi precisando de ajuda. Mas eu vivi. Então isso já é tudo, né? Eu cheguei aqui hoje com os meus olhos pesados porque eu passei boa parte da manhã chorando, de nervoso, de crise de ansiedade, tudo junto. Dor de cabeça fortíssima. Passou aqui, nessa partilha, nessa conversa. Porque o testemunho, como a gente já disse, ele cura. E cura a gente primeiro. Falar das nossas dores, expor as nossas dores, é também nos curar. É lembrar daquilo que a gente passou, do que a gente passa, entender que lá na frente, Deus vem com o seu propósito. E com esse propósito, nós vamos estar encerrando esse momento, acho que esse ano, Sim. desejando a todos vocês um ótimo virada de ano, né? Uma ótima passagem de ano. Para os católicos, o início do ano, do advento, já é o ano novo da igreja. Sim. Para o calendário universal, dia 31 de dezembro é onde nós podemos dizer que se encerra um ciclo e se inicia outro. Então, que as metas de 2025 sejam, em primeiro lugar, a alegria do Senhor é a nossa força. Sim, com certeza. 2, alegrai-vos sempre no Senhor. Gente, vale a pena ser um pouquinho bobo, vale a pena ser besta, vale a pena viver. Sim. Vale muito a pena. 3, todo mundo tem passado. E se é perfeitinho demais, no final tem um encravado ao chulé. Eu sigo essa métrica absolutamente. Ninguém é perfeito. Vidas de Instagram são só momentos, 40 segundos de perfeição, mas 23 horas e 20 segundos de realidade. Sim. Então, não compare a sua vida com a de ninguém, mas saiba que você não está sozinho. Saiba que tem pessoas passando por histórias iguais, similares ou qualquer coisa assim. E tenham um ótimo 2025. Um feliz 2025 com café com tudo, gente, ó! Com tudo mesmo, lá vem 2025, hein, gente? Feliz ano novo! Feliz ano novo! Rapaz...